Olá pessoal, boa noite. Hoje dia 5 de março e estamos aqui ao vivo agora para poder estar fazendo essa live para vocês de câncer de colo retal. Uma live super importante que eu não poderia deixar de fazer hoje e principalmente esse mês, né? Que é o mês que a gente tem aqui, ó. Aqui, fixar comentários. Principalmente esse mês, que é o mês de prevenção de câncer de colo retal, eu me senti na obrigação, né? E faço isso com maior amor para vocês, até porque além de nutricionista, eu tenho especialidade em gastroenterologia, então eu acho mais do que importante ainda eu estar falando sobre isso, porque uma das coisas que eu estudo e estudei muito, atendo muito paciente com disfunções inflamatórias intestinais e atendo, infelizmente, tenho atendido ultimamente muitos pacientes que passaram por cirurgia de câncer de colo retal por várias causas que vocês vão saber no decorrer dessa live. Então, para que você não seja mais um a ter que passar por essa cirurgia, que eu tô aqui hoje. Estou aqui hoje para a gente poder estar tirando todas as dúvidas, passando um pouquinho de informações para vocês, porque se a gente fizer direitinho a nossa prevenção, a gente muito provavelmente não vamos chegar a esse ponto crítico de ter o câncer, né? O câncer de colo retal, ele é sim um câncer que a gente pode prevenir através de uma mudança de estilo de vida. Então, gente, todo o meu empenho é pouco para poder estar informando a nossa população que é tão carente de informações a respeito disso e de outras tantas coisas de saúde. O quanto a nutrição tem o poder, né, de poder nos ajudar, inclusive nessa questão. Bom, o câncer de colo retal, gente, ele simplesmente é o terceiro câncer em maior incidência para os homens. Ele só perde para câncer de próstata e o câncer de pulmão. E é o segundo de maior incidência entre as mulheres. Ele só perde para o câncer de mama. Então, por aí vocês veem. É oportuno ou não eu falar sobre a prevenção de câncer de colo retal, gente? É lógico que é. E para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica, funcional, integrativa, com especialidade em fitoterapia, com especialidade em nutrição e gastroenterologia, voltada para essa área do aparelho digestivo, que é tão importante para a nossa saúde como um todo. Então, eu estou aqui hoje para poder discorrer sobre esse assunto. Gente, e nós temos a ideia, eu acho que eu quero passar essa ideia para vocês, que qualquer lugar que você tenha câncer é uma proliferação, um desenvolvimento, né, desordenado de células que sofreram mutações, né, e aí vão gerar os tumores, em qualquer lugar do corpo que você tenha. Entendendo um pouquinho mais do aparelho digestivo, né, nós temos aí o estômago, né, depois que você come o alimento, né, mastiga ele devidamente, inclusive, que vocês sabem que é importante a mastigação. Aí você vai chegar o alimento no estômago, o estômago vai triturar isso mais ainda através das enzimas digestivas e aí vai passar ele para o intestino delgado, que é a primeira porção do intestino, né? E o intestino delgado, ali, ele tem a responsabilidade de fazer a absorção daquilo que a gente come. Então, tudo aquilo que você come é absorvido no intestino delgado, que é a primeira parte do intestino. Aí, depois, o que sobra vai para o intestino grosso. Então, já no intestino grosso, a gente tem os restos dos alimentos que não foram absorvidos, e juntamente com a água. Quando chega lá no reto, eu tenho as fezes, né? Então, ali tem as fezes, e quanto mais eu tenho ficam lá aquelas fezes retidas, eu tenho absorção de água só lá. E
tudo que envolve, né, a parte que envolve todo esse trato digestivo e intestino é revestido por um muco, uma mucosa, que é importante porque ela é uma mucosa protetora, né? Então a gente tem que sempre estimular a proteção desse muco, que ele vai proteger nossas células contra danos. E tanto é que tanto eu trabalho para poder fazer o intestino ficar impermeável, para diminuir essa permeabilidade do intestino, para não deixar ele ficar inflamado, para você não ter desbiose, para você ter sempre uma microbiota intestinal saudável. Então tudo isso a gente tem que promover nos pacientes da gente. Fazer os pacientes, as pessoas entenderem que a saúde intestinal é muito importante. E o câncer de colo retal é aquele que vai se dar justamente no colo, que é essa porção final do intestino grosso, onde já ficam as fezes. Bom, o que acontece, gente? É importante a prevenção. E como que eu posso fazer a prevenção? A melhor maneira de eu fazer a prevenção é eu fazer a colonoscopia, que hoje é protocolo praticamente, se pedir a colonoscopia com 45 anos de idade. Principalmente para quem já teve histórico familiar de câncer intestinal, tá? E também para alguns pacientes de risco, que vocês vão saber agora, quando que a gente também pede essa colo com 45 anos. Tá? Pacientes que já tiveram retocolite ulcerativa, pacientes que têm Crohn, pacientes que têm obesidade, mulheres que não fazem reposição hormonal e tiveram uma menopausa precoce, pacientes que já têm algumas disfunções intestinais importantes, inflamações importantes, síndrome do intestino irritado, que tem alterações já lá no intestino. A gente também tem que pensar muito nos pacientes que comem de uma forma inadequada, já têm maus hábitos alimentares, então por conta disso já tem um trânsito intestinal alterado, né? Pacientes que removeram a vesícula, são pacientes também que tem que ser pedido a colonoscopia com 45 anos, eu vou explicar por quê. Então esse tipo de pacientes que fumam, pacientes que são sedentários, esses todos pacientes são pacientes de alto risco. Então, por isso, a gente tem que pedir a colonoscopia com 45 anos de idade. Além da colonoscopia, a gente também pode pedir uma tomografia, uma ressonância magnética, né? Um marcador que chama antígeno carcinoembrionário, que é o CEA, que também a gente pode medir a gravidade do problema. E toda vez que o seu exame de colonoscopia apresentar um pólipo, é protocolo já remover esse pólipo. Por quê? Porque é o pólipo o que é o antecessor, vamos dizer assim, do câncer. Então, todo o colo, quando você não faz a colonoscopia a tempo, que você teve a formação do pólipo lá no colo e esse pólipo não foi removido, ele tem grandes chances de, com o tempo, formar um tumor, um câncer ali. Então, por isso que é protocolo a gente remover os pólipos, uma vez que você encontra isso no exame de colonoscopia. Quando o pólipo tem menor que 5 milímetros, você vai remover simplesmente, vai fazer sua colonoscopia só daqui a 5 anos. Quando esse pólipo tem maior do que 10 milímetros, você tem que remover e fazer a colonoscopia no ano seguinte. Quando você tem polipólipos, é mais grave ainda. Você tem que remover e também fazer a sua colonoscopia no ano seguinte. Agora, você fez o ano seguinte, não apresentou pólipos, aí você faz depois de 5 anos, tá? Mas é importante, uma vez que você teve pólipos, fazer no ano seguinte, gente. Isso eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Não bobear nisso, porque isso é prevenção, né? Esse exame é preventivo. Agora, outro fato que eu vou deixar vocês bem de alerta, vão anotando aí.
Se você tiver um sangramento nas fezes, sejam elas o sangue vivo ou o sangue mais escuro, se você tiver alteração do trânsito intestinal, então às vezes você tem diarreia, às vezes você tem um intestino mais constipado, aquela sensação de não evacuar por completo no intestino, não sentir o intestino vazio, aquelas fezes mais afuniladas ou cheia de muco, às vezes nas fezes, aquelas fezes espedaçadas. Então, tudo isso também tem que ser verificado, tem que ser avaliado, tem que ser analisado. Muita gente fala, mas sempre foi assim, né? Para mim, isso é comum. Pode ser comum para você, mas não é normal. Então, a gente tem que sempre avaliar. Além disso, você pode sentir muita fraqueza, né? Uma perda de sangue que pode te levar à anemia, né? Falta de energia. Então, esses são os principais sintomas que já dão uma luzinha aqui na cabeça da gente, um sintoma de alerta. Gente, esses sintomas não são normais. Eu preciso averiguar quais são as causas que estão levando esse paciente a ter essa alteração, né, no formato das fezes, nessa alteração de muco, essa alteração com sangue. Eu preciso ver o que está acontecendo. Aí, você fez a colo? Quanto tempo você fez a colo? Essa investigação, a gente tem que fazer isso, é obrigatório. E junto com isso, em paralelo, eu tenho que falar para o paciente. Se ele é um paciente que é estressado, se ele é um paciente que passou, gente, com problemas, picos emocionais, também é um grande problema. Se é um paciente que adora beber, a bebida alcoólica em excesso, se ele é fumante, se ele come muita carne vermelha. Então, vocês sabiam que as pessoas que comem mais do que 90 gramas de carne vermelha por dia ou embutidos, embutidos, também têm maior chance de ter câncer de colo retal? As pessoas que bebem têm maior chance. Então, juntamente com toda essa alteração do trânsito intestinal, eu tenho que fazer toda essa anamnese do paciente. Como que é o estilo de vida, como é a alimentação, como que é essa questão emocional. O câncer, em qualquer lugar que ele se coloque, ele tem esse fundo emocional. Geralmente, o paciente teve uma perda, brigou com o marido, não, né? Porque isso também não causaria tanto o pico emocional, porque é uma coisa mais comum, mas às vezes separação, uma morte, um problema sério, uma perda de emprego, geralmente, né, o câncer vem acompanhado com picos emocionais. Geralmente, o câncer vem acompanhado com um estilo de vida inadequado. E eu digo para vocês que a alimentação é muito importante, junto com o fator emocional, junto com o fator exercício físico também, tá? Então, vamos lá. Quais são as piores coisas que eu não posso comer, que são mais perigosos para mim poder ter mais chance de desenvolver um câncer? Já falei para vocês, quem gosta de carnes, carne vermelha, né? E principalmente aquela carne, gente, que estão torrada, sabe? Bem passada, você aumenta muito mais as substâncias tóxicas, mais cancerígenas, né? Quem gosta muito de churrasco, aquele churrasco bem passado, né? Então aqueles hidrocarbonetos policíclicos que são altamente cancerígenos, ou aquela fritura, carne muito frita em óleos vegetais, também isso é péssimo. Embutidos de uma maneira geral, eles estão inclusive na classe a mesma classe do perigo que tem o tabagismo. Então, olha só, quem gosta muito de carboidratos, aquele paciente que é muito guloso para comer açúcar, pão, doce, macarrão, bolacha, bolo, né? Por quê? Porque as células cancerígenas, o combustível para elas é a glicose. Então, quanto mais eu comer esse tipo de alimento, eu estou alimentando as células cancerígenas, né? Um alimento é cancerígeno, o outro alimenta essas células cancerígenas. Então, olha só, aquele paciente que come pouca fibra, porque quando você tem uma alimentação dessa, não sobra espaço, né? Aquele cara que come só o arroz, o feijão e a carne, pronto, acabou. Não come um vegetal, não come uma fruta, não come um cereal, então, e come muitos doces, muitas guloseimas.
né? As fibras, a Organização Mundial da Saúde já fala pra gente, no mínimo 25 gramas de fibras ao dia, que estão presentes aí principalmente nas hortaliças, nos vegetais, nos legumes, nas frutas. Então é aquele paciente que não come isso. E é lógico, a fibra tem ação pré-biótica. Aí não vai fazer uma diversidade de bactérias protetoras, não vai formar muco protetor, não vai fazer o seu intestino ficar impermeável, não vai fazer um trânsito intestinal adequado, né? Aquele paciente que não bebe água, que é sedentário, né? O paciente que é fumante, que toma muita bebida alcoólica. Esse é o fator, esses são todos os fatores de risco que pode culminar em você ter um câncer de colo retal. E aí, eu preciso falar o outro lado da história, mas antes disso, deixa eu ver o que tem de pergunta. Eu gostaria muito que vocês me colocassem também as dúvidas e assim, depoimentos de vocês, né? Ó, a Estrela Guia 464 diz assim: doutora, tenho 46 anos e faço colono há uns 8 anos. Devido meu pai ter passado por um câncer de intestino, uma vez por ano é suficiente para fazer o exame? Então, Estrela, deixa eu explicar. Acabei de falar sobre isso, mas vou repetir. Quando o paciente tem já esse problema, ele faz, até com 40 anos se faz, mas geralmente 45 anos é o protocolo. Se você encontrar um pólipo, aí você vai fazer no ano seguinte. Se você não encontrar o pólipo, você só vai esperar 5 anos para fazer. Por quê? Porque lembra também que colonoscopia é um exame invasivo, né? Não é assim que a gente pode fazer à torta e à direita. Você pode tá observando e sempre estimulando, incentivando uma saúde intestinal como um todo. Não necessariamente só fazer a colonoscopia te garante você não ter um câncer. A colonoscopia é só um exame para diagnosticar se você tem um pólipo ou se esse pólipo já virou um adenoma tubular, que já é um pré-câncer. Enfim, ele vai te dar, vai nortear sobre isso. Mas a partir do momento que você não tem nenhum problema com relação a isso, que teu intestino tá bonitinho, que tá lindo, que não achou nada ali na colo, você vai fazer a lição de casa que eu tô falando. É cumprir essa base, alimentação, exercício físico, controle de estresse, hidratação. Eu vou falar muita coisa ainda, gente. Eu só tô no começo da live, tá? Eu vou falar sobre alimentos, eu vou falar sobre suplementações. Então aí, Estrela, né? É só você fazer o resto. Espera 5 anos, vai repetir o exame. Não é fazer todo ano. Não deu pólipo, é 5 anos que eles pedem para você repetir. Independente se teu pai ou não teve, né? É isso aí. Esse é o protocolo. No máximo, né, que você pode, ou no mínimo, melhor dizendo, 3 anos, mas não fazer ano a ano. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Oi, Eunice, tudo bem? Espero que o Thiago esteja melhor. Pinheiro fala assim: boa noite, doutora. Comida japonesa é saudável? Pinheiro, depende da onde. Você está comendo peixe cru, né? Peixe é saudável. Agora, precisa saber se o japonês lá, o restaurante que você vai, tem uma higienização boa, armazenamento adequado, né? A nível de temperatura. Porque para manter um peixe saudável, porque eu vou comer ele cru, eu preciso ter uma garantia sobre isso tudo. Manipulador, higiene do local, armazenamento do peixe, e não comer essas frituras, cream-cheese, isso e aquilo. Embora não seja a live, mas é importante a gente sempre pensar numa alimentação saudável. Oi, Keila, tudo bem? Valdirene, Silvana, aqui ó. Esse tipo de câncer dá mais em homem ou mulher? Dá mais em homem, o câncer de colo retal. As estimativas demonstram que ele é o diagnóstico é mais feito em homens do que em mulher. Talvez porque o homem tenha um pouco mais de gordura visceral do que as mulheres, é mais comum o homem ter maior acúmulo de gordura nessa região, e a gordura nessa região é mais inflamatória,
né? A gente sabe que a obesidade é um fator de risco para você ter câncer de colo retal. Quem tem obesidade visceral não é uma pessoa que come saudável. Vocês vão de convir comigo. É a pessoa sedentária, então com certeza é uma pessoa que tem muito mais chance de ter o câncer. Além disso, o homem gosta muito mais de carne vermelha, gosta muito mais de bebida alcoólica. Então todos esses fatores vão se somando para você poder promover o maior risco de ter câncer em qualquer lugar, inclusive câncer de colo retal, tá? Mas as mulheres não ficam tão atrás, viu? Oi, Valdeliz, um beijo para você. Aqui, ó, Valdeliz tem uma história também, né? Não muito agradável com relação ao câncer, né? Colite ulcerativa, gente, é outra doença inflamatória do cólon terrível, né? Que a gente precisa cuidar com muito carinho. E todas essas alterações inflamatórias que acontecem no intestino, elas têm que ser cuidadas, né? Tem que ser avaliada. A alimentação está extremamente interligada com todas as doenças inflamatórias, com câncer intestinal. Então, além disso, como eu falei, sempre todo o aparelho digestivo, ele está conectado com o cérebro. Você tem toda uma ligação, sistema nervoso entérico com o sistema nervoso central. Por isso que a gente tem, através dessa conexão, toda essa ligação. Se eu tenho uma emoção muito forte, estou estressada, eu vou mandar essa mensagem para o meu intestino. E eu, além disso, ainda como mal, sou sedentária, conclusão dos fatos. Alguma coisa vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, por isso a gente tem que ficar ligada nessas condições. A Pinheiro fala assim para mim, então picanha mal passada é melhor que a bem passada? A carne vermelha já deve ser um dos alimentos que deve ser evitados ou consumidos com moderação, né? Vamos dizer assim. Quem já teve um problema intestinal sabe do que eu tô falando, gente. A carne vermelha é mais difícil de digerir, ela é mais fibrosa. Então, geralmente, quando eu coloco uma carne moída, magra. Aí fica melhor para ser mais facilmente digerida, vamos dizer assim. E nada bem passado vai fazer bem. Por quê? Porque quando você passa demais o alimento, você glica ele, você perde proteína e você cria essas substâncias mais carcinogênicas, né? Então, por isso que é importante a gente sempre fazer ao ponto, não diria nem a mal passada sangrando, nem a torrada. E aí coloque, então, se faz muita falta para você, uma quantidade de 90 gramas diária, de 2 a 3 vezes por semana, não mais do que isso. Agora, exclua totalmente embutidos. Salsicha, linguiça, peitinho de peru, mortadela, presunto, salame, e por aí afora que você já sabe, tá? Aqui, ó, a Keila. Preciso comer carne vermelha devido a ferritina e ferro baixos. Ok, mas vai comer nessa quantidade, nessas vezes e ponto. E nada do jeito que eu falei, nada em churrasco, nada extremamente bem passada. E outra coisa, né, Keila? Você tem outras fontes de ferro que não seja carne vermelha, né? Os vegetais verdes escuros, o feijão. E você pode muito bem suplementar o ferro, caso isso não seja suficiente, pela proporção, pela quantidade que você come e dependendo das suas deficiências. Então a gente tem maneiras de contornar isso, tá? Não precisa comer carne vermelha todos os dias. Eu não dou para o meu paciente carne vermelha todo dia, mesmo quando ele está em anemia, né? Porque isso acaba, você melhora uma coisa e prejudica outras. Então a gente tem que sempre avaliar essas coisas, tá? Pinheiro fala, qual exame fazer para saber se tenho esse tipo de câncer? Colonoscopia, gente. Colonoscopia é o melhor exame de prevenção para fazer. Então, se tiver alguém na família com câncer já intestinal, a gente faz a partir dos 45 anos no máximo, né? Às vezes faz até antes, mas é protocolo isso. Antes era 50, olha só. A Francisca fala, o exame é a colonoscopia? Sim, apresentou. Oi, Ju, tudo bem? Um beijo para você, filha. Aí, a Pinheiro fala assim, amo aveia com farelo e Yakult, os dois entram como fibras e lactobacilos? Então, Pinheiro, sim, o Yakult não, porque ele é cheio de açúcar e não é nem um pouco probiótico, tá? Ele tem uma cepa,
né? E eu não daria ele como o melhor probiótico para a saúde intestinal. O farelo de aveia, sim, ele é muito rico em fibras e mais rico ainda do que a própria aveia, sem açúcar, lógico, ele seria uma opção bacana, tá? Para ajudar você a ter o aporte de fibras adequado, em torno de 25 gramas por semana, por dia, desculpa. Aqui, a Débora Santos fala assim, a glutamina ajuda a proteger o intestino? Pode tomar todo dia? A glutamina é um bom aminoácido, eu vou falar sobre isso com vocês, sobre as suplementações, mas não é para todo mundo e não é a primeira opção que eu tenho, não é a glutamina para câncer de colo retal, tá? Eu prefiro entrar com outras coisas. Bom, então continuando, gente, eu sei que deve ter várias perguntas, mas eu vou estar passando mais informações aqui, correndo para responder. Oi, Catarina! Psyllium é uma boa, é ótimo, Francisca, para melhorar a função intestinal, tá? Assim como a goma guara, a goma cássia, o Psyllium é uma boa opção, sim. Então, gente, falando dessa questão das prevenções, né? Do que eu tenho que fazer, eu digo para vocês que vamos começar a falar sobre alimentação, mas antes disso, eu preciso falar duas coisas. Uma coisa super importante. A mulher, quando faz a reposição hormonal, ela vai estimular o receptor beta-estrogênico. E esse beta-estrogênico, ele promove a apoptose da célula cancerígena, ou seja, a morte da célula cancerígena. Então, olha, mais uma vantagem para vocês, mulheres, que eu sei que a grande parte que me segue são mulheres que estão na menopausa, como a reposição hormonal também vai colaborar com a gente no sentido de proteger a gente de câncer de colo retal. Porque ele faz exatamente isso. Ele vai ativar esse receptor beta-estrogênico que faz a morte da célula cancerígena. Outro dado importante antes de entrar na alimentação. Vocês sabiam que a cada 10 quilos de peso a mais que você tenha, né, você tem 8% a mais de ter câncer? Né? Então, olha só a importância de você ter um peso saudável, né? De você controlar o peso. Ontem nós tivemos o dia da obesidade. Nós estamos hoje com mais da metade da nossa população, somando 63% em média de pessoas com sobrepeso e obesidade. E isso faz com que aumente o risco de câncer em qualquer lugar, inclusive câncer de colo retal. E aí, o que as pessoas estão fazendo contra isso? Estão tomando Ozempic, estão buscando remédio em vez de mudar estilo de vida? É lógico, é muito mais fácil. Mas será que é o ideal? Vocês acham que o caminho mais fácil é o melhor? Não, gente. Quando eu mudo o meu estilo de vida, e agora eu vou entrar exatamente falando sobre isso, eu estou falando de proteger o corpo da gente como um todo, proteger a nossa saúde como um todo, proporcionar bem-estar, qualidade de vida, promoção de saúde, prevenção. É isso, é saúde física, mental. Então, quando eu mudo o estilo de vida, eu estou falando no amplo, no integrativo, no corpo como um todo. Não estou falando só na medicação que vai fazer vocês ficarem lesados de alguma forma em alguma coisa. Porque vai trazer efeito colateral, como os estudos já estão mostrando. Então, você que está me vendo agora, você é um multiplicador de informação. Se você está me assistindo, é porque você tem interesse de mudar alguma coisa. Você quer saber alguma coisa a mais que você possa incluir no seu dia a dia para proteger você, para dar mais saúde para você ou para sua família, né? Porque senão você não estaria agora aqui me vendo. Eu não importo se a minha live tem 5 pessoas ou se tem 1000 pessoas. Eu tô aqui todas as semanas para falar que para quem quer escutar, me escutar, e para quem quer ser ajudado. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. E quem acredita no poder da nutrição. No poder que a nutrição tem para mudar o rumo da nossa história genética. Porque mesmo que você tenha genes que favoreça você ter uma predisposição maior a desenvolver um câncer, você só vai desenvolver se seu ambiente te favorecer.
se seu terreno biológico for favorável a você formar câncer, células cancerígenas. Terreno biológico se constrói ao longo dos tempos, ao longo dos dias, dia a dia. A gente está vendo pessoas com menor idade hoje, com menos de 50 anos, ter câncer de colo retal. E por que será? Porque tem um terreno biológico ruim, porque foi construído com fast food, com iFood, com tranqueira, com snacks, com lixos que as pessoas se alimentam. Não com comida de verdade, porque dá trabalho fazer comida de verdade. Dá trabalho ir à feira, ao mercado, e dá trabalho também de tempo. Mas eu falo que quem não perde tempo para a saúde vai perder tempo para a doença. Então, eu quero só dar um alerta para vocês, gente. O que eu vou falar agora, você vai prevenir não só o câncer de colo retal, você vai prevenir câncer em qualquer lugar. E dentro da questão genética, voltando um pouquinho para isso, né, que é uma das áreas tendências que a gente tem que estudar hoje, não tem como sair fora disso, gente, mesmo que você tenha um polimorfismo ali para câncer, gente, para vários fatores que não te ajudam a fazer um reparo no seu DNA, se você se alimentar bem, se você colocar comida de verdade, polifenóis, vitaminas, minerais, suprir suas necessidades, você consegue mudar ou inibir ou diminuir a sua tendência, né, a ter, e você não chega a desenvolver a epigenética, que é a influência do ambiente sobre os nossos genes, faz com que mude o rumo da sua história. Você não necessariamente vai ter um câncer se você mudar o rumo da sua história. Então o poder está aqui, nas nossas mãos, e está na comida, gente. O que Deus nos deu na terra. Quando você pega um alimento industrializado, você vai olhar a lista de ingredientes, você olha ali a lista, você tem um monte de nome que você não conhece. Você acha que você comendo aquilo, as tuas células têm que reconhecer? Lógico que não. E isso vai fazer com que haja um acúmulo de toxinas no seu corpo. E com isso, você vai, consequentemente, com o passar dos anos, estimulando todo esse processo de intoxicação, né, sobrecarga de funcionamento de todos os órgãos, mudando a sua microbiota intestinal e favorecendo o aparecimento de câncer. Mas quando você olha para uma batata, você sabe que é uma batata, você sabe que é uma cenoura. Então, comam alimentos que você sabe identificar quem são, porque as suas células vão identificar quem são e vão saber digerir e aproveitar, tá? E começando a falar sobre essa questão alimentação, gente, então comer mais alimentos de verdade. Os estudos demonstram que se a gente comer pelo menos 300 gramas de vegetais e legumes e pelo menos de 2 a 3 porções de frutas variadas ao dia, né, ou 500 gramas, né, das frutas e dos vegetais, a gente já tem um menor risco de ter câncer de colo retal. Olha que lindo isso! Olha, faz uma horta, né, na sua casa, não sei, né, vai na feira que é barato. Gente, compra as coisas que estão na sazonalidade, não importa, cru, cozido. Não gosto dessa fruta, come outra. Mas é para comer a fruta, com casca, com bagaço, porque é ali que eu vou ter mais preservado a riqueza de nutrientes, as vitaminas, os minerais, as fibras, os polifenóis, que dão a coloração naqueles alimentos. E quando eu falo dos vegetais, eu quero me referir muito ao estímulo de vocês começarem a comer mais crucíferas, porque as crucíferas têm ali os glicosinolatos, que são anticancerígenos. Então é o brócolis, o repolho, o couve-flor, a couve de Bruxelas, o nabo, né? Todos esses alimentos são mais ricos dessa substância que é anticancerígena. Que tal você incluir mais, pelo menos, coma isso, um por dia, pode ser? Uma porção por dia deles? É excelente, né? Não é nenhum sacrifício, faça de diversas formas, né? Ou mais simples, vou fazer ao vapor, ao dente. Nunca cozinhe demais os vegetais para você poder ter melhor ação das fibras, que são pré-bióticas, né?
E, além disso, eu quero comer a fruta com casca, com bagaço, porque também tem ação pré-biótica, porque eu estou comendo o todo da fruta. Isso é importante. Especialmente para quem retirou a vesícula. São pacientes que também têm mais risco de ter câncer de colo retal, porque os sais biliares ficam pingando ali o tempo inteiro. O fígado faz sais biliares, eu não tenho mais eu não tenho mais a vesícula para poder ejetar essa bile só na hora que eu como gordura para poder digerir a gordura. Então o fígado fica pingando toda hora esses sais biliares ali para o seu intestino. Isso muda a microbiota, isso pode favorecer o câncer de colo retal com mais facilidade. Para esses pacientes eu posso usar a pectina que está presente na casca da maçã, ou até fazer a maçã cozida, não tem problema, que eu tenho também essa riqueza dessa fibra que envolve a maçã. Ela é um sequestrador de sais biliares. Então, para você que fez a retirada, a remoção da vesícula, coma mais pectina ou suplemente pectina, para poder tirar um pouco de sais biliares do intestino que podem prejudicar e aumentar o risco de você ter um câncer de colo retal. Pode ser também um agressor somado a outras causas também, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. E entre as frutas, todas são importantes, mas as frutas vermelhas, por exemplo, o mirtilo tem grandes estudos, com a romã tem grandes estudos, né? Com a framboesa, com o açaí, com a amora, né? São frutas poderosíssimas, com uma carga antioxidante maravilhosa, né? Todas essas frutas e vegetais arroxeados, avermelhados, são ótimas fontes de ácido elágico, antocianinas, protocianinas. Então são substâncias excelentes que têm uma ação anticancerígena, mas todas as frutas, né, são boas e importantes aí. Então, pelo menos de 2 a 3. Gente, se você for optar por continuar comendo a carne vermelha, de 2 a 3 vezes por semana, não mais que isso, e não mais do que 90 gramas por dia. Embutidos a gente tem que excluir. E desculpa, gente, não coma tanta carne bem passada. Cuidado com churrascos o tempo inteiro, né? Não pensa que comer aquela sola de sapato é legal. Aquilo só vai te fazer mal, não tem nutriente nenhum, tá? Dá mais ênfase para os peixes, para os frangos e para os ovos. Ovos, alimento tão completo, tão maravilhoso. E para os peixes, a gente não tem tanto hábito de comer peixe. Sardinha, alimento excelente, barato, ótima fonte de cálcio, de ferro, de proteína boa, né? Limitar o consumo de bebida alcoólica. E quando a gente fala, não tem um limite seguro, porque cada pessoa metaboliza o álcool de uma forma diferente, né? Então tem pessoas que metabolizam lentamente, outros mais rápido. Fato é que o metabólito do álcool, né, é um agressor, ele agride toda a mucosa gástrica e intestinal, inclusive. E isso faz uma alteração com o tempo da sua microbiota, faz uma alteração desse muco protetor, aumenta a chance de você ter permeabilidade intestinal e aumenta o risco de câncer intestinal, tá certo? Então, cuidado. Ah, mas eu tomo só de fim de semana, mas também quando toma fim de semana, você toma um engradado de cerveja, não vai adiantar de nada. Ah, mas me falaram que o vinho é saudável, então eu tomo todo dia uma taça de vinho. Também não é saudável, gente. E grande parte das pessoas que começam a tomar uma taça por dia viram compulsivos, né? E aí começa, uma taça não dá mais conta, são 2, são 3 e assim vai. Eu sei que às vezes, por até uma questão de anti-estresse, de relaxamento, a bebida alcoólica chega, quer relaxar, quer tomar seu vinho com seu parceiro, mas para pensar, isso esporadicamente, não que vire uma rotina, né? Isso tem grandes influências negativas, né? Com relação ao caso aí que nós estamos falando mais, a questão do câncer de colo retal. Evitar alimentos de carboidratos refinados, com carboidratos refinados, açúcares, né? Cuidado com isso. Muitos pães, massa, porque eu falei que as células cancerígenas sobrevivem com glicose. Aí a gente tem que fazer uma dieta, não digo cetogênica, porque é muito difícil, mas low carb.
Tem que fazer uma dieta baixa em carboidrato para paciente que teve câncer de colo retal. Ou então para o paciente que não quer ter nenhum tipo de câncer. Comer demais carboidrato não precisa, é prejudicial. Vai fazer algum problema. E aumenta o quê? O risco de você ter resistência insulínica. Aumenta o risco da diabetes, aumenta o risco da obesidade, aumenta a inflamação, aumenta o risco de doença cardiovascular. É isso que você quer? Nem o que eu quero para você. Então para com essa questão. É lógico, o carboidrato é viciante. A gente tem que fazer todo um processo para poder estar ajudando o paciente a diminuir a compulsão por carboidratos, controlar o estresse, que é uma das causas que te leva a ser mais compulsivo por carboidratos, colocar mais proteína, adequar mais esses carboidratos, tipo, eu não preciso remover, mas dá carboidrato bom, né, de raízes, de tubérculos, de frutas, de cereais integrais, e isso fracionando ao longo do dia, combinando com proteína, com gordura, sabe? Aquela dieta inteligente, gente. Inteligente, é isso que eu quero colocar para vocês, é saber como a gente dispõe os alimentos de maneira adequada ao longo do dia. Alimento bom, alimento de verdade, tá? E excluir, pelo amor de Deus, os alimentos embutidos, hein? Hidratação é fundamental. Eu falei que fezes parada lá no colo vai criar um ambiente promíscuo para poder alterar essas células que estão ali em volta, né? Fazer um processo inflamatório. Né? E quanto mais tempo as fezes ficam retidas lá no colo, elas vão ressecar mais. Aí cria aquele fecaloma, que é terrível para sair. Então cuidado com isso, tá? Enfim, gente. E você tem uma alteração também a nível cerebral, porque fezes retidas deixa você irritada, enfesada, aí você come mal. Esse comer mal vai prejudicando cada vez mais a sua saúde intestinal, vai deixando você mais constipada. Então, é uma via de mão dupla, isso é cíclico, tá? Então tem que hidratar para ter fezes mais macias, mais emolientes, mais fáceis de serem eliminadas. Então, como eu posso corrigir uma constipação se o paciente é mal hidratado? E a hidratação é uma questão de hábito. É você criar o hábito de beber água. Aí você não consegue mais ficar sem. Se eu saio sem minha garrafa, como eu vou treinar sem uma garrafa de água? É impossível. Eu já acordo de manhã com o pé, com o segundo eu tô tomando um copo da água. E é assim que você tem que fazer. A hidratação é criar hábito, é hábito. Quanto mais água você beber, menos você vai reter, menos inchada. Vai limpar não só o seu intestino, mas vai limpar também suas vias urinárias. Vai urinar mais, vai desintoxicar mais. Então assim, a gente só tem benefícios em ter uma boa hidratação, tá bom? E para alguns casos, é sempre interessante às vezes fazer uma dieta de jejum intermitente para descansar um pouquinho esse aparelho digestivo. É bom de vez em quando. Gente, fazer um jejum de 16, para quem consegue um jejum de 18, enfim, isso também é legal, é importante, né? A gente tem vários estudos que demonstram também o benefício, porque na verdade eu vou dar um sossego para o meu aparelho digestivo, meu aparelho intestinal, que precisa às vezes desse descanso. E é importante isso. Então o jejum é também uma indicação, né? Como uma prevenção, vamos dizer assim, né? Para a gente poder fazer tudo isso em conjunto. A questão de hábitos, na questão do que se refere em hábitos, é não fumar, né? Ou fumar menos. Pelo amor de Deus, o tabaco com bebida alcoólica, então, gente, são duas coisas que sempre vão te prejudicar. Sempre. É a combinação pior que tem. E o tabaco, para quem bebe, não faz reposição hormonal. Putz. Aí assim, a pessoa pede para ter problema, né? Pede. Eu às vezes fico tão chateada e triste, porque eu conheço muitas pessoas que eu inclusive amo, né? Gosto muito, mas não adianta a gente falar, né? Eu oriento, como eu te falei, eu só ajudo quem quer ser ajudado. E eu sei que não é tão simples assim a gente tirar o vício do cigarro, mas infelizmente o cigarro é algo que vai sempre aumentar o risco de você ter câncer em qualquer lugar. Colocar a prática diária de exercícios físicos é fundamental, e o controle de estresse, de tristeza. Cuidado com os lutos, hein, gente? Luto tem que ser respeitado, tem que ser considerado, mas tem que ter início, meio e fim.
Não dá para viver um luto por muito tempo, luto prolongado, tá mais do que comprovado que também vai fazer alteração de DNA. Dificulta o reparo do DNA, vai ter modificação de células, porque você emana essa sinalização para as células. Gente, pensamento positivo, você fala com as suas células. Estudos demonstram isso, né? A gente teve um curso maravilhoso de genética esse fim de semana, e isso foi falado no curso, que a gente tem que ter pensamentos positivos para poder estar melhorando esses polimorfismos genéticos que não nos favorecem. Olha que coisa boa, seja otimista, acorde de manhã, põe o pé direito, né, fora da sua cama e fala, putz, hoje vai ser um dia lindo, eu vou fazer esse dia ficar lindo. O que eu vou fazer para mim de bom, que eu goste? Acorda, olha para o céu, olha para a claridade, que você já está ativando aí a produção maior de cortisol, que é o hormônio que vai te empoderar para a vida, para você poder ter mais energia. Você já regula o cortisol daí, que é um hormônio de estresse, mas ele nos ajuda muito nessa parte da manhã, e a claridade é o estímulo maior para você poder produzi-lo. Vai tomar sua água para hidratar e comece fazendo um bom café da manhã. Mas não comece com carboidratos, comece com alimentos fontes de proteínas e boas fontes de gordura. Então aí você pode fazer seus ovos mexidos, sua bela taça de frutas, pode pôr suas castanhas aí junto, ou sua chia, ou sua linhaça. Isso é um café da manhã de quem quer ser feliz, de quem quer prevenir doença. Quer colocar um carbo e, além da fruta, põe um pedaço de mandioca, põe um pedaço de batata doce. Isso é alimento. Não é um pão francês com mortadela, nem um pão com manteiga e nem café com leite. Isso não vai promover saúde para você em hipótese nenhuma. A gente está careca de saber disso, né? Falta você saber disso. E não adianta depois ir lá e falar, vou comprar um remédio para emagrecer, vou chorar porque eu tive um pólipo, ou vou chorar porque eu tive um diagnóstico de câncer quando eu fui fazer uma colonoscopia. Então, gente, cuidado com isso e olhe bem o que eu estou falando. Outra coisa importante é a questão de isolamento social. Também tá outra coisa super comprovada. As pessoas que ficam muito isoladas, sozinhas, deprimem. E são as pessoas que mais têm chance de ter o câncer em qualquer parte do corpo, principalmente câncer de colo retal. Vai ter, porque as pessoas às vezes no isolamento, elas comem mal. Às vezes elas têm preguiça de fazer comida só para elas. Eu vejo muita mulher sozinha, que tá viúva, que os filhos casaram, que tá sozinha, aquela síndrome do ninho vazio. E aí ela fala, eu vou fazer só pra mim. Gente, mas alimento é vida, alimento vai te nutrir. Pensa nisso, nós somos formadas de nutriente. Os seus hormônios, suas enzimas digestivas, tudo é formado de nutriente. E se você não come o nutriente através dos alimentos, como é que você vai obter? Eu vou falar dos suplementos, mas gente, é comida. Nem que você, mulher, que tá com preguiça de cozinhar, come a mesma coisa, almoço e janta e o dia de amanhã, mas come um pouco de comida boa. Comida boa é o arroz, a lentilha, ou a mandioca, ou o inhame, né? A batata doce, um espinafre, um frango, um peixe, um ovo, uma salada bonita, né? Que legal. A fruta. Por isso que quando eu vejo uma fruta igual hoje, eu vi a pitaia, aquela cor. Gente, isso me dá eu fico maravilhada, assim, embasbacada. Pronto. Eu fico, nossa, é um brilho nos olhos, porque além de bonita, eu sei o quanto aquilo vai me fazer bem quando eu comer. E eu comi a minha pitaia à tarde. Quem viu meus stories viu que eu cortei ela e trouxe aqui. Ó, e eu tenho que falar dos suplementos agora. Gente, suplementos para a gente poder evitar o câncer de colo retal. Ter níveis ótimos de vitamina D. O que é nível ótimo? Gente, 50 nanomols por decilitro no mínimo. 50. Não tenham menos do que 50 de vitamina D no sangue, tá? Ômega 3, anti-inflamatórios, a vitamina D, porque ela vai ajudar a imunidade e ela precisa ser, então, se não tiver alcançado 50,
ela vai ter que ser prescrita a nível de suplementos. Sempre com vitamina K2, vitamina A, vitamina E junto. Não esqueçam disso, porque age em sinergia. Ômega 3, anti-inflamatório, pelo menos 2 gramas de EPA, de boa qualidade, tá? Outra coisa, quercetina e silimarina. Quercetina está muito presente na cebola, está presente também na maçã, tá? Ela é um excelente polifenol, maravilhoso, que eu dou muito para doenças inflamatórias intestinais. A silimarina também é excelente para questões hepáticas e alguns estudos demonstram que elas ativam receptores de células betas estrogênicas, que vai fazer aquela apoptose de células tumorais, assim como quando você faz reposição hormonal. Olha que lindo, quercetina e silimarina. HM-beta também age, que é o hidroximetilbutirato, na supressão das células cancerígenas. Magnésio faz reparo de DNA, olha aí, um mineral que além de ter 400 funções importantes, também vai ajudar na prevenção do câncer, né? Na modulação e na replicação. Curcumina, olha a cúrcuma, gente, cúrcuma, olha, eu bato palma, porque a cúrcuma é um poder incrível, né? Para o cérebro, ele é um anti-inflamatório maravilhoso, que deve ser consumido com frequência, uma cúrcuma de boa qualidade, na sua comida, com tempero, e se você não tiver paciência de consumir a cúrcuma todo dia ou não consumir ela por algum motivo, faça suplementação com cúrcuma de boa qualidade, com 96, tem que ser padronizada, não é qualquer cúrcuma, com 95% de padronização de curcumina, por isso que quando a gente faz um suplemento a gente já tem que descrever isso, tá? E às vezes com a piperina junto para ter melhor absorção. A aspirina em baixas dosagens também a gente tem um guia, né, de prevenção aí, um deadline que a gente chama de prevenção de câncer de colo retal, e lá mesmo ele diz pra gente que a aspirina em baixas quantidades, ela faz uma supressão de COX-2 que é inflamatória, tá? Então é importante a gente dar também, isso tem que ser prescrito por um médico, aspirina em dosagens baixas. E fazer reposição hormonal, lógico, todas as mulheres que puderem, né, também vão evitar, vai ter menos risco de câncer de colo retal, e eu já falei por quê. A vitamina C em altas dosagens, que só o médico pode dar, em torno de 10, 18 gramas, enfim, porque o ácido ascórbico, a vitamina C, quando ela encharca dentro da célula, ela faz essa célula cancerígena morrer. Então, altas dosagens de vitamina C também são prescritas por médicos, repito, pelo amor de Deus o que eu tô falando. A metformina é muito importante também se você tiver resistência insulínica, para baixar a sua inflamação, para diminuir a resistência insulínica, né? Então isso a gente tem que combater. E a beta-glucana de levedura também é uma das armas que a gente pode estar lançando mão, que tem uma ação anti-inflamatória, imunomoduladora e aumenta a mucina, que é essa camada que protege aí o colo. Né? E se você, por um acaso, tiver que fazer a cirurgia, a vitamina D tem que ser avaliada, como eu falei agora, né? E depois a gente tem que também dar o probiótico, né? Como uma terapia, fazer sempre uma questão de uma dieta anti-inflamatória, mais a nível do Mediterrâneo, individualizada, sempre estimular e pensar na recuperação do epitélio intestinal, né? Se o paciente tiver leaky gut, que é aquela síndrome do intestino permeável, então a gente precisa estar pensando nisso para poder fazer a impermeabilidade outra vez desse intestino e sempre promover essa saúde intestinal, né? Então, gente, isso é muito importante. Tudo isso que eu falei, espero que tenha servido para vocês todos. Eu vou responder, mas antes de responder, eu vou falar uma coisa que eu achei, olha, o máximo, que hoje eu fiquei sabendo num estudo que eu estava lendo. Vocês sabiam, olha só, gente, como o nosso estilo de vida está sendo ruim. Os jovens, então, essa geração, não sei o que vai ser deles. Porque, olhem, hoje, a partir das pessoas que nasceram desde 1990, olhem só, a gente tem de 2 vezes a 4 vezes mais incidência de câncer de colo retal do que as pessoas que nasceram em 1950.
1990. Pessoas que nasceram a partir dessa data têm 2 a 4 vezes mais chances de ter câncer de colo retal do que pessoas que nasceram em 1950. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Do que é que essas pessoas estão comendo? O que elas estão se alimentando? Né? O que é essa mudança toda tecnológica? Ela veio melhorar um monte de coisa e piorou a saúde das pessoas. Quanto mais a gente sabe, parece que a gente mais distancia a nossa saúde. A gente tem os recursos das vacinas, das medicações, das suplementações, mas a nossa comida está um lixo. A maioria das pessoas estão comendo mal, estão bebendo muito. Mulheres, as pessoas, esses jovens cada vez mais cedo, fumando, e tudo isso vai trazer uma séria consequência, séria. Não é o só hoje, é o todo dia errado, Boa noite de Londres, Dani. Pinheiro, como sei se estou com gordura visceral? Ué, se você tirar a circunferência da sua cintura, você tem que ter no máximo 85 centímetros a 90. No máximo, mulher, tá? 85 é o ideal. Se você estiver acima disso, você tem gordura visceral. Retocolite, Eliane, eu tenho retocolite. Então, olhos abertos para sua retocolite, tem que tratar a retocolite, tá? Por favor, é uma doença inflamatória importante. Açúcar predispõe a ter câncer? Sim. Josiane de Araújo, boa noite, tudo bem? Eu tive câncer de mama, retirei um peito e desmaiei, não sabia que tava. Pois é, né, Josi, infelizmente, sinto muito. E agora, a partir de qualquer lugar que alguma de vocês tiver essa doença tão pesada que é o câncer, eu acho que assim, é aprender de vez a lição, né? Que o estilo de vida tem tudo para te ajudar a não ter uma recidiva. Porque grande parte das pessoas parece que não aprenderam, elas esquecem rápido, é impressionante. Eu fico mais apavorada do que a própria pessoa que já teve o câncer. Eu vejo fazendo as coisas erradas novamente, aqueles mesmos erros. Eu falo, não é possível, não aprendeu? Como assim? Né? Então, eu espero que você não seja assim. Bonifácio, aqui. Eu já fiz, agora estou na menopausa. A doutora já pede, parece fazer o ano que vem, fazer 5 anos, a minha irmã teve câncer esse ano. Ah, então tá. Então se pediu para 5 anos é porque você não teve o pólipo, né? Vamos ver se tem mais pergunta. Aqui, vamos lá, gente. Às vezes a pergunta de um é bom pro outro. O Bonifácio fala, eu retirei a vesícula e tenho desconforto. Então, justamente por isso, porque fica pingando ali no intestino seus sais biliares. Vamos comer mais vezes uma maçãzinha cozida com canela, ou mesmo uma maçã, ou mesmo fazer então a suplementação de pectina? Pode ser uma solução para você, pode ser, e ter sempre um probiótico vai te ajudar melhor, viu? Também te ajuda. Eu sempre prescrevo para quem teve problemas de tirar a vesícula por algum motivo, o probiótico também ajuda, e uma alimentação saudável. Mas lembra que essa questão da pectina é legal para remover o excesso de sais biliares que fica lá gotejando. Quem tem hemorroida pode correr o risco de ter câncer de reto? Eu já digo o seguinte para você, Religiane. Hemorroida, se você tem, é porque você faz uma força para evacuar, que não é normal. Então, a partir disso, você tem que cuidar da sua alimentação muito bem cuidada, tomar água, fibra, né? Poder comer alimento de verdade, para você não fazer essa força para evacuar, para não dar essa crise de hemorroida, né? Para não deixar essa hemorroida se agravar. Porque você sabe que a cirurgia é terrível. E assim, eu digo para você que hemorroida é porque não tá com o intestino legal. A gente tem que olhar para esse intestino e saber o que tá acontecendo ali para poder ajudar você, entendeu? Mas não é normal você ter hemorroida. É o que eu falei no início, as pessoas às vezes se acostumam, né? Então, quando você já tem hemorroida, é sinal que o intestino não tá bacana, e se a gente não cuidar,
pode sim ter algum problema. Agora, quem vai dizer se você tem um risco de câncer é fazer uma colonoscopia para poder saber se você tem pólipo, se você não tem, né? Porque essa questão de deixar o pólipo lá porque não fez colonoscopia é que pode gerar um câncer futuro, e já que eu não tenho um intestino legal, que eu tenho hemorroida, então você está vendo, não como legal, não me hidrato. Então é tudo isso que eu falei em conjunto. Fica atento com a sua hemorroida. Nada, gente, não se acostume com as coisas erradas. Qual o melhor lactobacilo você indica? Kombucha não é o melhor, tá? Já digo pra você. Depende, eu acho que assim, a gente tem que pensar, cada caso é um caso, né? Mas quanto mais cepas eu vou colocar lá em quantidades maiores. Mas às vezes o probiótico, gente, não é num primeiro momento, na primeira fase que o paciente vem com a dieta toda errada que eu vou colocar. Não, porque daí isso vai ficar pior. Eu dou o probiótico numa segunda fase, numa terceira fase. Você já comendo direito, você vai ver que você vai começar a matar, a diminuir essa população de bactérias ruins e começar a proliferar bactérias boas, naturalmente, sem precisar dos seus probióticos, tá? O probiótico entra depois, porque não adianta dar, se eu der probiótico no intestino todo alterado, com desbiose intestinal, você vai sentir um desconforto incrível. Gases, estufamento, fica muito ruim. Então não é nesse momento que entra com probiótico. Bom, espero gravar essa live. Francisca, um beijo. Qual o melhor? Já falei. Aqui, deixa eu ver. É verdade que coca dá câncer? Pelo amor de Deus, refrigerante nem pensar. Coca dá câncer e tudo mais, né? Já falo assim, porque só tem porcaria química. Então, qual célula vai entender o que é uma Coca-Cola? E ainda dar Coca-Cola para uma criança? Pelo amor de Deus. Gente, eu vou ter que parar, porque senão eu não consigo gravar essa live. E eu preciso gravar. Eu sei que tem muita gente que vai precisar dela e não vai conseguir assistir hoje. Um beijo. Obrigada. Amo vocês. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Tchau. Boa noite.